Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Agosto é o mês de ultra promoção de armações e óculos de sol nas óticas Ultrafarma. Armações e óculos de sol das marcas exclusivas iFly e Fio com 50% de desconto. Imperdível! Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com apoio de Sidney Oliveira. Chegamos até a sua casa, iniciando mais uma semana com o programa Devotos do Bom Jesus de Iguape. Hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Estamos na 20ª semana do tempo comum. Queremos rezar com você que nos acompanha, prolongando as graças e as bênçãos que recebemos através das celebrações que participamos no final de semana diretamente do Santuário do Senhor Bom Jesus. Queremos levar até a sua casa a boa palavra do Senhor Bom Jesus. Ela é capaz de transformar os corações daqueles que estão disponíveis a se abrir ao Evangelho. Abra o seu coração neste momento. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, este é o momento em que nós queremos rezar por você. Durante o nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número que está aparecendo no seu vídeo. Lembre-se que, ao enviar a sua mensagem, é muito importante que você coloque o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois o seu pedido de oração. Todas as intenções são depositadas aos pés do Senhor Bom Jesus. O Evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Vamos pedir as forças, vamos pedir as luzes de Deus para que possamos fazer um bom momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu.
Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para compreendermos este evangelho que acabamos de ouvir, eu quero que você guarde no seu coração duas palavras: alegria e generosidade. Ao longo de nossa meditação, estas palavras vão aparecer com maior propriedade, com maiores características, mas desde já eu quero que você guarde no seu coração estas duas palavras. Este episódio do Evangelho que nós acabamos de ouvir, no capítulo 19, ele está a seguir de um momento onde Jesus abençoava as criancinhas. Jesus termina ali de abençoar as criancinhas e prossegue na sua caminhada de missão. E ao longo do caminho, ele é interpelado por um jovem. O Evangelho diz que alguém interpelou Jesus e depois, ao final, vai dizer que era um jovem rico. Este jovem, ao interpelar Jesus, ele se coloca de joelhos. Este era o maior sinal de respeito a uma pessoa para a cultura daquela época. E chama Jesus de mestre. Ele pergunta a Jesus o que era necessário fazer para alcançar a vida eterna. Certamente, esta pergunta encheu o coração de Jesus de esperança. Se nós olharmos este mesmo evangelho no texto de São Marcos, que nós meditamos algumas semanas atrás, nós vamos ver que o trecho do evangelho vai dizer que Jesus olhou e amou aquele jovem. Aquele que é olhado por Jesus, aquele que se sente olhado por Jesus, tem a sua vida transformada. Nunca mais é o mesmo, nunca mais terá a mesma sorte, o mesmo caminho. Mas para que a sua vida possa mudar ao Jesus te olhar, é preciso que você também faça a sua parte, que você também abra o seu coração. E Jesus vai responder àquele jovem: para você alcançar a vida eterna, você precisa viver os mandamentos. E aquele jovem vai dizer: mas eu já vivo os mandamentos. Certamente a resposta de Jesus soou uma certa insatisfação no coração daquele jovem, porque aquilo que Jesus disse que ele precisava fazer, ele já vinha observando na sua vida. Então Jesus vai além. Jesus vai além deste pedido e diz: vai, vende tudo o que tens, doa aos pobres e serás feliz. Vem e me segue. Aquela resposta de Jesus era atentamente observada pelos discípulos. É provável que aquele jovem, em algum momento, já tivesse ouvido Jesus. E é muito provável também que ele não teve coragem, em outras ocasiões, de se aproximar de Jesus. E ele escolhe aquele momento. A pergunta que ele faz a Jesus: o que fazer para alcançar a felicidade, o que fazer para alcançar a vida eterna, certamente já foi feita por muitos de nós, até mesmo em tom de murmuração. Muitas vezes a gente vai olhar para Jesus e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aqui ficava claro que, apesar de fazer as coisas bem feitas, apesar de seguir os mandamentos, aquele jovem tinha no seu coração uma inquietação, algo não estava bem. Conosco também, muitas vezes, isso pode acontecer. Em várias situações, a gente segue Jesus, a gente participa da vida da comunidade, a gente reza com a nossa família, e há momentos em que a gente percebe que as coisas
não estão bem, que está faltando algo mais. E essa resposta de Jesus, ela tem muito a ver com a oração que durante toda esta 20ª semana do tempo comum será rezada nas celebrações. Através da voz do sacerdote que faz essa oração nas santas missas, nós vamos pedir: ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que os nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, amando-vos, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Aqui fica muito claro na fala de Jesus: vai e vende tudo o que tem, doa aos pobres e será feliz. Jesus deixa muito claro, não só ao jovem rico, mas também a todos nós. Está preparado para nós bens que nós não podemos enxergar com os nossos olhos. E o que nos faz ter a certeza que nós vamos herdar esta herança prometida por Jesus? É a nossa fé. Pela fé, nós somos capazes de crer naquilo que nós não vemos, ou seja, bens que nossos olhos não podem ver. E o que mantém esta nossa fé acesa? É exatamente o que nós pedimos hoje nesta oração: acender em nós a chama da caridade. É pela caridade, é pelo desprendimento de nós mesmos e dos nossos bens materiais, é que nós vamos alcançar os bens eternos. Ao longo de toda esta semana, a liturgia vai nos propor esta oração, mas também evangelhos que vão apontar para a necessidade do desprendimento, a necessidade de saber abrir mão daquilo que é nosso em favor dos nossos irmãos e irmãs, a prática da caridade. Além de citar os mandamentos, Jesus vai colocar como expressão máxima para alcançar a felicidade o desprendimento dos bens, o desprendimento das coisas desse mundo. É isso que Jesus diz ao jovem rico. Mas aquele jovem não foi generoso. Ele não teve a generosidade de dar os seus bens, de vender os seus bens e ajudar o próximo. E por isso ele foi embora muito triste. Ele foi embora com marcas de tristeza no rosto. Aqueles que assistiam à cena perceberam claramente que ele estava indo embora com tristeza. A nossa avareza, o nosso egoísmo, a nossa falta de amor ao próximo que não nos faz partilhar, que não nos faz ajudar, que não nos faz estender a mão ao outro, faz com que cresça em nosso coração a tristeza como erva daninha. O fruto da caridade, o fruto do amor é a alegria. Por isso, aquele que aceita se entregar totalmente a Deus, aquele que aceita colocar aquilo que tem, aquilo que possui à disposição dos seus irmãos e irmãs, é sem sombra de dúvidas uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, ou como o próprio Jesus vai dizer, bem-aventurada. Jesus usa essa expressão, bem-aventurados os pobres em espírito. Ao longo desta semana, com a continuação deste evangelho e dos outros trechos que nós vamos ouvir, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito deste ser pobre em espírito. Talvez aquele jovem pudesse ter sido um dos discípulos de Jesus,
Ele podia ter se somado aos 12 que seguiam Jesus, mas o seu apego aos seus bens, o seu apego às suas coisas, permitiu com que Jesus passasse adiante. Ele perdeu a oportunidade de sua vida de seguir Jesus. Quantas vezes nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos aos bens materiais que possuímos e com isso deixamos que Jesus passe adiante na nossa vida. Não damos espaço para que Ele fique, não damos lugar para que Ele esteja conosco. E Jesus passou adiante, porque Ele respeita a liberdade daquele jovem. Talvez aqui, quando nós falamos em liberdade, algumas pessoas pensam, mas entregar-se totalmente a Deus, entregar-se à vontade de Deus é contra a minha liberdade, eu sou livre. É exatamente o contrário. Quando você é desprendido, quando você é livre, você é capaz de se entregar totalmente a Deus e por isso sentir uma grande alegria. São Basílio Magno, ele vai nos dizer que a tristeza faz mal à nossa alma e que assim como a traça corrói aquela roupa que está no seu armário, assim como o cupim consome aquele móvel de madeira que você tem na sua casa, assim é a tristeza com a nossa alma. Por isso nós devemos nos empenhar nesta vida para exercer a generosidade e assim conquistar a alegria nas nossas vidas. Eu comecei a nossa meditação hoje exatamente pedindo que você guardasse estas duas palavras, alegria e generosidade. É o que você precisa, é o que faltou àquele jovem rico pelo simples fato dele estar apegado àquilo que ele tinha, àquelas seguranças que ele tinha. E se você nesse momento está triste, se você está desamparado, desanimado, eu convido você a se fazer algumas perguntas neste dia de hoje. Estamos procurando Jesus, o Senhor, no nosso dia a dia? Tanto quanto nós podemos, nós estamos nos entregando a Deus por inteiros? Ou a gente está entregando a sobra daquilo que nós temos? De que forma você está se entregando a Jesus hoje? Como o jovem rico ou como a viúva que foi ao templo rezar e ali diante do templo depositou as suas 2 únicas moedinhas? Deu tudo o que tinha, deu-se por inteira a Deus. Como você está fazendo isso? Você está sendo generoso com Deus? Você está sendo generoso com seus irmãos? Ou você está se apegando com as suas coisinhas, com a sua vidinha, com a sua saúde, com as suas ninharias? De que forma você está agindo hoje? Essas são as perguntas que nós devemos nos fazer. Devemos nos perguntar: onde está me faltando generosidade? A alegria é fruto da nossa generosidade. A alegria é fruto da nossa entrega à vontade de Deus. É entrega total. Não basta viver os mandamentos, não basta fazer aquilo que é bom se você não faz com generosidade, se você não faz sem interesse, se você não faz pensando até mesmo na sua salvação. Quanta gente cai num rigorismo religioso, num fanatismo religioso, exatamente porque procura viver à risca os mandamentos, mas como se estivesse comprando a própria salvação.
Nós encontramos muita gente assim. E hoje em dia, essas pessoas proliferam os seus pensamentos através dos meios de comunicação, através das redes sociais, se tornam verdadeiros fanáticos da fé, se tornam rigoristas, cumpridores exatos da lei, dos mandamentos. E Jesus vai nos dizer hoje: isto não basta, isto não basta. Cumprir os mandamentos é importante, é necessário. Porém, mais exigente do que os mandamentos, mais difícil do que os mandamentos, é viver o amor. Por exemplo, é fácil não matar uma outra pessoa. Logicamente que algumas pessoas, num momento de tensão, de desequilíbrio, acabam fazendo isso. Mas para a maioria das pessoas, para o normal, para o senso comum, isso é muito fácil. A gente consegue se conter. Porém, é muito difícil que aquela pessoa que muitas vezes você tem o desejo de matar, você não a mata fisicamente, mas você a começa a matar com a língua, você começa a matar com fofocas, com olhares, desejando o mal daquela pessoa. Isso é falta de amor, porque Jesus diz: amai até os vossos inimigos. Então é muito fácil cumprir os mandamentos. É o que o Evangelho de hoje nos mostra. O jovem cumpria todos os mandamentos e fazia tudo muito bem feito, mas ele tinha no coração o desejo de fazer algo muito melhor. E este melhor ele não alcançou fazer, ele não desejou fazer, ele não foi capaz de renunciar a tudo que tinha para ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Que Deus nos ajude e que essas palavras, generosidade e alegria, conduzam esta semana, conduzam esta segunda-feira que iniciamos. Amém. E você que nos acompanha neste momento, sabe que este programa tem o apoio de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Diariamente nós podemos chegar até a sua casa, não só pela televisão, mas também por meio das redes sociais do Santuário do Senhor Bom Jesus de Iguape, com o apoio de Sidney Oliveira. Ele deseja que esta boa palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Ele, como homem de fé, de devoção, sabe o quão bem faz a vida das pessoas estes momentos de oração. Por isso nós estamos aqui todos os dias rezando com vocês. Bom dia, Senhor bom Jesus, peço humildemente que ilumine minha mente e o meu coração para que eu possa tomar a decisão certa neste momento difícil. É o José Leonardo Marcato, da cidade de São Paulo, capital, que nos pede esta oração. Orli Sebastião Alves de Oliveira, de Lages, Santa Catarina, pede orações para Orli Júnior e Wagner Oliveira, que são seus filhos, e também pelos seus netos e pela sua esposa Nelly Oliveira. E também pede a saúde a todos, que Deus possa então abençoar estes nossos irmãos. Bom dia, aqui é a Vilma de Jacareí, paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos do Parque Meia Lua. Peço orações por toda a minha família e a família do mundo inteiro. Ela pergunta se pode compartilhar com os irmãos, com os amigos de WhatsApp, a mensagem que recebeu com a nossa programação. Sim, este número pode ser compartilhado, esta programação pode ser compartilhada à vontade. Inclusive, se você perdeu algum programa ou se você gostou de algum programa e deseja compartilhar com alguém esta palavra, este evangelho, este momento de oração, você pode acessar os canais, as redes sociais do Santuário do Senhor Bom Jesus, sobretudo no YouTube. Todos estes programas estão disponibilizados,
não só nas redes sociais do Santuário Senhor Bom Jesus de Iguape, como também no meu canal no YouTube. Você procura lá Seminarista Rubens da Cruz e você vai encontrar toda essa programação. E você pode compartilhar também com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que pedem orações. Peço oração para minha neta, ela tem dor de cabeça e febre, o nome dela é Manuela. Então vamos rezar pela Manuela e também por essa nossa irmã que nos envia a mensagem aqui da cidade de São Paulo, Isabel Loba Queiroz. Deus possa abençoá-la neste momento. Orações pela saúde da minha mãe, Joana Batista Ribeiro, e uma bênção para mim, Cláudio Ramos, de São Paulo, capital. Então, que Deus também possa abençoar este nosso irmão e todos aqueles que nos enviaram seus pedidos de oração neste momento de oração. Vamos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus, vamos pedir dele as suas forças, vamos pedir dele a sua bênção, para que a gente possa ter uma semana completa de generosidade e de alegria. Nos voltemos à imagem do Senhor Bom Jesus e cantemos pedindo a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos a oração ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, a sua semana, os seus trabalhos, os seus estudos, enfim, que as bênçãos do Senhor Bom Jesus possam chegar até você nesse dia. Deus te abençoe. Boa segunda-feira. Começa agora o Plantão Ultra Descontão. Onde eu encontro remédios de marca ou genéricos que não custem um absurdo. Eline, moleza, é só clicar ultrafarma.com. Eu tô precisando de vitamina, mas eu não tô podendo pagar muito. É fácil, clique em ultrafarma.com, é mais barato e entrega em todo o Brasil. Como faço para comprar dermocosméticos por um preço que não pesa no meu bolso? Eu quero economizar, Botini! Clique agora, ultrafarma.com e economize pra valer.